O Agente Secreto é melhor do que Ainda Estou Aqui? Antes de responder essa pergunta, eu quero te dar as boas-vindas ao Dica do Ticiano, um espaço para te dar sugestões de filmes ou séries aqui no YouTube de GZH. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo. Mas enfim, qual filme é melhor? O Agente Secreto, que estreia nos cinemas no dia 6 de novembro, ou Ainda Estou Aqui? Essa deve ser uma pergunta de muita gente, porque é inevitável fazer uma comparação entre os dois filmes. Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme internacional. O Agente Secreto é o filme que o Brasil escolheu para tentar ser indicado e ganhar de novo. A Fernanda Torres recebeu o Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui, e o Wagner Moura foi premiado no Festival de Cannes por O Agente Secreto. Os dois filmes são sobre a ditadura militar e sobre o clima de medo que existia em pelo menos uma parte da sociedade. E as semelhanças acabam por aqui. Se cada um desses filmes tivesse uma palavra-chave, em Ainda Estou Aqui, essa palavra seria lembrança. Em Um Agente Secreto, esquecimento. Os dois filmes são sobre famílias profundamente afetadas durante o regime militar. Só que em Ainda Estou Aqui, a personagem principal é uma mãe e em Um Agente Secreto, o protagonista é um pai. Tá, mas qual é o filme melhor? Eu não vou ficar em cima do muro não, tá? Acho que Ainda Estou Aqui é um belo filme com um baita desempenho da Fernanda Torres e que conseguiu, muito por causa da clareza narrativa e da sobriedade, se comunicar com um grande público. Acho que O Agente Secreto dificilmente vai chegar perto do sucesso de bilheteria do Ainda Estou Aqui, que ultrapassou a marca dos 5 milhões de espectadores. Primeiro porque não tem o recall do diretor Walter Salles. Eu não tenho dúvida de que muita gente foi ver Ainda Estou Aqui porque 25 anos atrás tinha se apaixonado por Central do Brasil. Segundo porque o diretor do Agente Secreto, o Kleber Mendonça Filho, desafia muito mais o público, pelo menos o chamado público médio. Para começar, o filme tem 2 horas e 40 minutos de duração, quase meia hora a mais do que Ainda Estou Aqui. E nessas 2 horas e 40 minutos cabem muitos filmes. O Agente Secreto são muitos filmes em um só. Ou seja, é um filme bem mais robusto do que Ainda Estou Aqui. Pode ser que emocione menos, mas intriga mais, faça a tua cabeça viajar mais e eu acho que tem mais a dizer sobre o Brasil do que Ainda Estou Aqui. O Agente Secreto é um filme sobre memória e esquecimento, sobre opressão e resistência, sobre como os acontecimentos do período da ditadura militar no Brasil, entre 64 e 85, reverberam ainda hoje no país. Quantas histórias foram mal contadas? Quantas biografias merecem ser reparadas? O Agente Secreto é uma declaração de amor a Recife, a cidade do Kleber Mendonça Filho, com uma reconstituição de época primorosa e uma declaração de amor ao cinema. No filme, o Kleber, que era crítico no começo da carreira, homenageia os clássicos Tubarão, de 75, e A Profecia, de 76, e celebra o ambiente em si do cinema, desde as filas na rua e os letreiros nas marquises, até a cabine do projecionista, que opera a experiência mágica e coletiva da sala escura, onde a plateia pode viver o seu próprio romance ou algo mais picante. O Agente Secreto é um drama familiar sobre a relação de um pai com um filho, mas também é um thriller político sobre o papel da polícia, do empresariado e da imprensa durante os governos dos generais. O Agente Secreto é um filme que valoriza a cultura nordestina, do sotaque ao frevo, e ao mesmo tempo faz uma crítica ao sentimento de superioridade das regiões Sudeste e Sul. O Agente Secreto é um filme que dá voz aos marginalizados, ao mesmo tempo em que denuncia a indiferença da elite, os seus privilégios e a sua ganância. O Agente Secreto é uma obra que espelha o típico sincretismo religioso do Nordeste. Primeiro, na sua fusão de gêneros. Tem drama histórico, tem suspense policial, tem até terror sobrenatural. Depois, no ouvido ecumênico do Kleber para escolher a trilha sonora. Vai de Não Há Mais Tempo, da Ângela Maria, a If You Leave Me Now, do Chicago. De Love to Love You Baby a Eu Não Sou Cachorro Não. Da banda de pífanos de Caruaru ao Ennio Morricone. O Agente Secreto é também uma mistura de realismo que não poupa sangue com um surrealismo que tem efeito cômico. Em maior ou menor grau, todos esses temas e todas essas características aparecem nos 5 longas-metragens anteriores do Kleber Mendonça Filho. Crítico, O Som ao Redor, Aquários, Bacurau, que ele dirigiu com Juliano Dornelles, e Retratos Fantasmas. O Agente Secreto tem rostos repetidos também. O elenco inclui o Carlos Francisco, Udo Kier, Wilson Rabelo, Rubens Santos, Tomás Aquino, Buda Lira, Tânia Maria, Suzy Lopes. Mas o principal nome do elenco é uma novidade
na carreira do diretor pernambucano, o ator baiano Wagner Moura. Bem conhecido em Hollywood, onde ele disputou o Globo de Ouro pelo papel do Pablo Escobar no seriado Narcos e estrelou filmes como Guerra Civil e minisséries como Ladrões de Drogas, o Wagner Moura é o garoto propaganda de uma campanha que começou 4 meses antes de o Brasil eleger o agente secreto para brigar por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. O Zum 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 nasceu no Festival de Cannes, em maio, quando, contrariando uma regra da competição francesa, o júri presidido pela atriz Juliette Binoche concedeu ao filme brasileiro 2 dos principais prêmios, o de melhor direção, para o Kleber Mendonça Filho, e o de melhor ator, para o Wagner Moura. Em seguida a esse duplo triunfo de O Agente Secreto em Cannes, os produtores assinaram um contrato de distribuição nos Estados Unidos com a Neon, a mesma empresa que trabalhou nas campanhas vitoriosas de Parasita e de Anora, ambos ganhadores da Palma de Ouro e depois do Oscar de melhor filme. A Neon também tem no catálogo títulos como Triângulo da Tristeza, Anatomia de uma Queda, A Pior Pessoa do Mundo, Dias Perfeitos e A Semente do Fruto Sagrado, que concorreram ao Oscar de melhor filme ou ao Oscar internacional. Segundo as apostas da imprensa dos Estados Unidos, O Agente Secreto está garantido na lista dos 15 semifinalistas do Oscar Internacional, que vai ser divulgada pela Academia de Hollywood no dia 16 de dezembro. Os 5 indicados saem no dia 22 de janeiro, quando o Agente Secreto pode aparecer em mais 5 categorias. Melhor filme, como aconteceu com Ainda Estou Aqui, melhor direção, melhor ator, melhor roteiro original e até melhor atriz coadjuvante, com a veterana Tânia Maria, uma potiguar de 76 anos que rouba a cena com as suas tiradas de humor e ironia. Bom, agora vamos falar da trama de O Agente Secreto. Eu prometo não dar spoiler, mas se tu quiser dar um pause aqui e só voltar depois de ver o filme, tudo bem. Vou adiante. A trama de O Agente Secreto se passa em 1977, como evidencia a exibição logo na abertura de uma coleção de fotos de ícones culturais daqueles tempos. Os Trapalhões, Chacrinha, a cantora Clara Nunes, a novela Escrava Isaura, o filme Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. O Brasil estava sob a ditadura militar, que jamais é mencionada, nem precisa ser citada nominalmente. O clima de medo difuso ou até de paranoia resultante da vida sob um governo autoritário impregna os ambientes das cenas e os relacionamentos entre os personagens. A recorrência da imagem da foto oficial do então presidente Ernesto Geisel ilustra a vigilância implacável e o cerceamento das liberdades de expressão e política. Ao não pronunciá-la, o agente secreto transforma a ditadura numa espécie de espectro, numa espécie de fantasma. Simultaneamente, o véu sobre o seu nome remete à teoria que o diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho vem manifestando em entrevistas. Para a BBC News Brasil, ele deu uma declaração que eu vou repetir aqui. Abre aspas. O Brasil, em 79, passou pela lei da anistia. Todos os crimes hediondos, todos os psicopatas, estupradores, assassinos, sequestradores que cometeram atos de violência em nome do regime militar, eles próprios se perdoaram e cinicamente perdoaram também o outro lado, as pessoas que lutaram contra a ditadura, que lutaram a favor da democracia. E isso eu, o Kleber Mendonça Filho, acho que teve um efeito traumático na sociedade brasileira, que é esquecer para não lembrar. O brasileiro adora dizer assim, não vamos falar sobre isso, não, isso é muito desagradável, bola pra frente, deixa pra lá. Quando eu estava escrevendo O Agente Secreto, eu pensava muito nisso, como vidas inteiras são esquecidas, apagadas. Fecha aspas. Bom, esse apagamento e esse esquecimento estão presentes já na primeira cena do filme. Dirigindo um Fusca amarelo, o personagem do Wagner Moura para num posto de gasolina de beira de estrada para encher o tanque. A poucos metros das bombas de gasolina jaz o corpo de um homem, protegido só por um papelão que tem uma única pedra por cima para impedir o vento de carregar essa lápide improvisada. Diante do espanto empático do protagonista, o frentista explica que não tem ninguém para recolher o morto naquela semana de carnaval. O dono do posto não liga para aquilo e a polícia não vai se mexer até lá. O motorista do Fusquinha já está para ir embora quando surge uma Brasília da Polícia Rodoviária Federal, mas o corpo vai continuar intocado e, na prática, ignorado. O que um dos patrulheiros quer é achacar o Marcelo, o personagem principal de O Agente Secreto, que é um professor universitário da área de tecnologia industrial. Essa sequência de abertura é excelente, tanto na construção cinematográfica quanto na sua função como apresentação da história. Estabelece o clima de suspense
e mostra que a morte vive à espreita, que a polícia age contra os cidadãos e que o protagonista tem uma bagagem cheia de segredos e mistérios. Todos esses segredos e mistérios estão muito bem guardados sob a atuação sutil do Wagner Moura, que investe no que eu chamo de minúcias cataclísmicas. O que se pode dizer sem dar spoiler é que o Marcelo viajou para Recife para reencontrar o filho pequeno, o Fernando, que ficou sob os cuidados dos avós maternos durante a ausência do pai. Clandestino no próprio país, o Marcelo quer se refugiar com o Fernando no exterior. Enquanto os passaportes não ficam prontos, o protagonista é acolhido num condomínio pela dona Sebastiana, que com as suas tiradas espirituosas é a maior responsável pelos alívios cômicos do filme. Lá também moram, por exemplo, a dentista Cláudia e um casal de angolanos exilados. Enquanto isso, a gente conhece coadjuvantes de peso, como o delegado Euclides, que trabalha na companhia dos dois filhos, um de mãe e o outro de criação. Mais adiante, vão surgir em cena rostos famosos, como os de Maria Fernanda Cândido e Udo Kier, nomes em ascensão, caso do Gabriel Leone e da Alice Carvalho, e atores que a gente vai querer ver mais vezes. O Caioni Venâncio é matador nas suas cenas. Não cabe aqui detalhar quem é quem, o que cada um faz no filme, para não prejudicar a experiência do espectador. Um dos grandes prazeres de O Agente Secreto é tatear no escuro, enquanto o Kleber Mendonça Filho vai armando seu tabuleiro, introduzindo seus personagens e interligando a jornada de um com o destino de outro. O folclore recifense com a história do Brasil. O passado com o presente. Os bilhetes do Fernando para o pai com os temas do apagamento da memória e da manipulação da verdade. A perna humana encontrada dentro de um tubarão com um gato que tem duas caras. E se tu já viu O Agente Secreto, conta pra mim nos comentários. Até a próxima!